A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, está escrito assim no versículo 18 adiante: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse texto aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, para motivar a igreja a não se inferiorizar, para motivar a igreja a não se sentir inferior diante de uma sociedade daquela época que não é diferente dos dias de hoje. Uma sociedade que glamoriza o intelectualismo, uma sociedade que glamoriza o autoconhecimento, a autocapacidade de se dirigir, uma sociedade que vive e caminha em achar que não precisa de Deus, que não há necessidade de Deus. Deus não existe, Deus está morto. Aqui o apóstolo Paulo motiva a igreja de Coríntios para mostrar que a igreja tem uma oposição elevada, que a igreja está assim destacada diante de Deus, porque aquilo que é loucura para o mundo, aquilo que é desperdício para o mundo, aquilo que é desnecessário, ineficaz para o mundo, ela é verdadeiramente uma manifestação de sabedoria. Aquilo que é uma manifestação de fraqueza de Deus, ou seja, Deus se fez carne, morreu numa cruz, morreu de uma forma hedionda, da pior maneira que poderia ter morrido naquela época. Você quer dizer que o Deus desceu para morrer da pior maneira, e isso é uma manifestação de poder, de força de Deus? Sim. Porque aquilo que parece ser fraqueza aos olhos dos homens, aquilo que parece ser ineficaz, desnecessário aos olhos dos homens, é manifestação de poder de Deus. Poder de Deus em que sentido? Em conseguir, em trazer um meio para que o homem pudesse ser salvo. Porque o homem, pelas suas escolhas, o homem pela sua sabedoria, o homem pela sua capacidade de ser bem sucedido, é ineficaz diante de Deus. Isso não pode salvá-lo, isso não pode mudar a eternidade do homem, não pode mudar a situação do homem após a morte. Mas aqui o texto diz que a pregação da cruz é loucura para os que se perdem. Pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo como meio de salvação, anunciar Jesus Cristo como meio de absolvição de pecado, anunciar Jesus Cristo como purificação do pecado, anunciar Jesus Cristo como meio para se alcançar a vida eterna, é loucura, é desnecessário, é coisas que não têm lógica. Mas aqui o texto está dizendo que é loucura para aqueles que se perdem, é loucura para aqueles que não têm um caminho definido, é loucura para aqueles que acham que podem viver a eternidade sem Deus, que acham que morreu, acabou, acham que morreu, já não existe mais nada. Não, para aqueles que creem é poder de Deus, para aqueles que são salvos é poder de Deus. Esse texto nos deixa claro que o único meio que o homem pode ser salvo é por intermédio de uma mensagem, é por intermédio da loucura da pregação, e a pregação que anuncia Jesus Cristo e esse crucificado, aonde na cruz manifestava fraqueza, porque a cruz era um meio de punição para os piores criminosos da época. Então, se Jesus Cristo é Filho de Deus, o que ele está fazendo sendo punido como um dos maiores criminosos?
Se Jesus Cristo estava sendo punido, estava sendo condenado, porque ele cometeu alguma coisa, ele fez algum crime, ele cometeu algum ato ilícito diante da sociedade da época, que ele era merecedor da punição. Esse é o raciocínio lógico, esse é o raciocínio terreno. E como você quer dizer para mim que Jesus Cristo morreu na cruz? E se ele morreu na cruz é porque ele estava ali sendo punido por um crime que ele cometeu? Você quer dizer que isso é a sabedoria de Deus? Sim, porque Jesus Cristo ele não estava sendo punido pelos seus próprios pecados. Jesus Cristo estava sendo punido pelos meus e os seus pecados. Porque Cristo, como Filho de Deus, ele poderia preparar um ambiente para que ele não fosse levado para aquela cruz. Mas ao ele aceitar a crucificação, ao ele ser levado para aquela cruz, ele estava aos olhos de Deus substituindo a mim e a você. Aquela cruz era destinada a mim e a você. Se nós, no tempo de Jesus, se nós estivéssemos naquele período, era nós que éramos merecedores da cruz. Era nós que tínhamos que ter sido crucificados naquela cruz para receber a punição pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, sem pecado, sem crime diante de Deus, ele se permitiu ser levado para a cruz, para que ali fosse um sacrifício expiatório, para que ali fosse um sacrifício para a purificação, para que ali fosse um sacrifício para a remissão, para que ali fosse um sacrifício para pagar toda a dívida que o homem tem com Deus. Você tem uma dívida com Deus. A pregação da cruz é loucura, porque você vive como se um dia não fosse prestar conta. Mas o que eu estou dizendo é que um dia você vai prestar conta. Um dia você vai ter que estar diante do trono de Deus para prestar conta de todo o seu crime, de todos os seus pecados cometidos. E a única coisa que pode absorver você, tirar você da sentença, do martelo ser batido e dizer condenado eternamente, é você se lançar e confiar que através da cruz do Calvário Jesus Cristo pagou toda a sua dívida que você tinha ou tem para com Deus. E o que eu tenho que fazer para poder receber a salvação, a absolvição, o pagamento, a purificação, o perdão de Deus? Você tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Você tem que se arrepender dos seus pecados, de todos os seus crimes, todos os seus delitos, de toda ofensa à santidade de Deus, para que assim, por intermédio da fé na obra de Cristo no Calvário, na morte e na ressurreição dele no terceiro dia, você encontra paz, você encontra perdão, você encontra misericórdia, você encontra graça, você encontra amor de Deus para a eternidade de relacionamento com ele, livre do juízo, da ira vindoura. Da cruz é loucura, porque nós vivemos como se não existisse um juízo que está sendo direcionado para a humanidade. Com uma mão mediante a cruz do Calvário, Deus estava segurando a sua própria ira, e com a outra mão ele lançou Cristo para a crucificação, para que ele pudesse agora deixar o caminho livre para você. Com uma mão ele leva a Jesus Cristo para o juízo que nós merecemos, e com outra mão ele segura o juízo, a ira dele que nós merecemos. Ele despeja assim sobre Jesus na cruz do Calvário a ira dele, o castigo, para que o caminho pudesse estar livre, para que nós hoje pudéssemos ter o acesso livre, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira, sem nenhum empecilho, para que nós venhamos ter um relacionamento com Deus. A palavra nesta manhã, que talvez pareça ser dura aos seus ouvidos, é o seguinte: não é para mostrar dureza com essa mensagem, não é para falar da ira de Deus, do juízo de Deus somente, é para falar com você que você merece sim a ira, você merece sim o juízo, você merece sim o castigo, mas é para dizer para você que Deus não quer te dar um juízo. Ele está dizendo que o caminho está aberto para o amor, o caminho está aberto para o relacionamento, o caminho está aberto para a salvação, o caminho está aberto para o perdão. Por quê? Porque você merece, porque você fez alguma coisa de boa, porque você é digno do amor e da misericórdia, da graça de Deus. Não, simplesmente porque Deus é amor, e por ele ser amor, ele está oferecendo você gratuitamente a salvação. E o que você tem que fazer? Se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. O
que você tem que fazer é ter a consciência, a convicção que você precisa mudar as suas atitudes, mudar a sua mente, mudar a sua perspectiva em relação ao mundo, em relação a Deus, e lançar a sua confiança que em Jesus Cristo você encontra perdão. Em Jesus Cristo você encontra libertação. Em Jesus Cristo você encontra salvação. Em Jesus Cristo você encontra a liberação da culpa. Pois não há nada mais que atormenta a vida de um homem, é a culpa pelos seus pecados, é as consequências que atormentam a mente dele pelos erros cometidos. Mas Deus está oferecendo a você agora uma mente aliviada da culpa, uma mente aliviada do tormento da condenação, uma mente aliviada do tormento da acusação. Você hoje pode viver livre se você se arrepender e lançar a sua confiança em Jesus Cristo. Guarda essas palavras no teu coração, reflita nela, pois em breve o Senhor Jesus voltará. Que Deus abençoe a sua manhã.